Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Olá! Essa é uma atividade promovida pela Fundação Logosófica de Florianópolis, em que nós vamos falar para vocês um pouco sobre a logosofia e como nós fazemos esse estudo na Fundação Logosófica. A logosofia é uma ciência em que cada um estuda a própria vida. O nome completo dessa ciência é Logosofia em prol da superação humana. Então, como o próprio nome já diz, o objetivo é promover a superação das pessoas. Mas como que a gente faz isso? Existe um método em que uma parte é individual, que cada um aplica e realiza na própria vida, e a outra parte que é coletiva, que nós fazemos na Fundação Logosófica. A nossa atividade de hoje, ela tem como objetivo mostrar para vocês um pouco sobre como se faz esse estudo no coletivo e o que nós fazemos nos grupos de estudos da Fundação. Nas reuniões da Fundação Logosófica, nós procuramos realizar o intercâmbio. Vocês já ouviram falar sobre intercâmbio? A ideia é ouvir todas as pessoas presentes sem confrontar as nossas opiniões. Ou seja, diferente do que a gente vê em outros ambientes, aqui o objetivo não é promover uma discussão. Quando alguém fala alguma coisa diferente daquilo que eu falei, eu tenho a oportunidade de aprender com essa pessoa. Aprender algo que eu ainda não pensei ou que eu ainda não consegui entender, mas sempre sem confrontar as opiniões. Lá no livro Curso de Iniciação Logosófica, em que o autor fala bastante sobre como se estuda a logosofia, tem um trecho bem interessante sobre o que é o núcleo de estudos. Quando um núcleo de estudos se reúne, forma-se no mesmo instante um ambiente amável e cordial, que predispõe à colaboração. Cada participante expõe ali os resultados de seu labor, suas observações, suas eventuais dificuldades ou as conclusões a que chegou em determinada ocasião.
e todos se beneficiam com as soluções que um ou outro tem encontrado para resolver seus problemas de entendimento, evitar a repetição de experiências ingratas, apaziguar as reações negativas do temperamento, etc. Então, hoje, a gente vai mostrar para vocês um pouco do nosso núcleo de estudos e nós vamos começar ouvindo o que a Dona Vera tem para falar do estudo que ela realizou. Dona Vera. Obrigada, Lara. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Vera Melim, eu sou professora e também sou estudante e docente na Fundação Logosófica em Florianópolis. Bem, nesses núcleos de estudos aos quais a Lara se referiu, nós estudamos vários temas relacionados com a vida humana e sempre em busca da superação individual e coletiva. Nesse momento, nós estamos estudando o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde o autor apresenta pensamentos negativos, que ele define como deficiências psicológicas, e como esses pensamentos negativos nos induzem a atuar contra a própria vontade. E é isso mesmo, contra a nossa própria vontade. Vocês já se observaram, por exemplo, fazendo algo que se arrependeram depois? Então, eu já. De ter dito algo ou feito algo que eu não gostaria. Então, nesse livro, entre as várias deficiências psicológicas que todos nós temos em maior ou menor grau e que eu desconhecia, eu quero destacar uma que me chamou muita atenção, que é a indiferença. Eu nunca tinha me detido, por exemplo, para pensar no significado dessa palavra, de uso tão comum. É como se eu já soubesse o significado. Mas num trecho desse livro, o autor diz que a indiferença ela provoca ausência mental e sensível que impede a pessoa de perceber a respeito das coisas, circunstâncias e seres que a rodeiam. Olha que interessante. Então eu me propus a observar em mim essa ausência mental e sensível. E eu vi que ela impede mesmo de perceber o que ocorre dentro de mim. E é por isso que eu acabo deixando na indiferença muitas indicativas ou até alertas que surgem do meu próprio pensar e do meu próprio sentir. E claro, com isso eu vou perdendo muitas oportunidades, de ser e de atuar melhor em várias circunstâncias. Então, segundo o autor, o pensamento que se deve opor à indiferença é o interesse. Dentre as várias observações que eu fiz sobre isso, em diversos aspectos e circunstâncias da minha vida, eu trouxe um para ilustrar. Vejam o que ocorreu comigo. Um dia, em meio às minhas atividades, já logo pela manhã, eu recordei de um amigo muito querido, que eu não vejo há vários anos, porque hoje nós moramos em cidades diferentes. Mas é um amigo muito especial, daqueles assim muito presente em vários momentos da minha vida, ele e a sua família. Inclusive, colaborou muito quando eu precisei dos conhecimentos profissionais dele num momento bem importante da minha vida. E ele o fez pelo nosso simples vínculo de amizade. Então, eu adorei recordá-lo, nesse dia. Pensei no quanto eu o admiro como ser humano, Pensei no valor que eu atribuo à nossa amizade, à amizade das nossas famílias, Mas continuei as minhas atividades naquele dia, E por mais 2 vezes, nesse mesmo dia, eu recordei desse amigo. Então, observando esses movimentos que ocorrem dentro de mim, de gratidão, dos laços de amizade que nos unem, eu recordei do que eu li nesse livro, Deficiências e Propensões do Ser Humano, sobre a indiferença, sobre essa ausência mental e sensível e o que ela causa. Aí eu me perguntei, será que eu vou ficar indiferente a esses movimentos internos? E não são indicativos para que eu fortaleça esse laço de amizade de alguma forma? Não, Eu penso que eu não posso ser indiferente ao que está ocorrendo dentro de mim e deixar esse sentimento no esquecimento. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas agora, com esse conhecimento e com o exercício da antideficiência, que é o interesse sobre o que está ocorrendo dentro de mim, eu me perguntei ainda,
o que eu poderia fazer para atender essas indicações que esses movimentos internos estão me despertando. Mas antes de continuar, eu quero chamar a Renata para que ela traga também o que ela está estudando sobre esses pensamentos. Daqui a pouquinho eu conto para vocês o que foi que eu fiz com o resultado dessas observações e quais foram as repercussões desse aprendizado. Renata? Olá, eu sou Renata, sou servidora pública estadual, sou professora e gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem nunca viveu uma situação em que precisasse se adaptar? Algo que foge do controle, do planejado, alguma mudança de circunstância, de conceito, de hábito? O que ocorre dentro de cada um quando isso acontece? Para mim, nem sempre é uma sensação boa. Fiquei refletindo melhor sobre o que ocorre dentro de mim e fiquei recordando das muitas vezes que eu já me vitimizei frente a uma luta que me obrigou a mudar o curso dos meus planos. Já reclamei, já entristeci. É como se algo dentro de mim tirasse a minha paz, uma sensação de incômodo, uma insatisfação, quase uma teimosia em não aceitar a nova realidade. Nem sempre é fácil aceitar os câmbios da vida, não é mesmo? E eu tenho entendido que é preciso conhecer as causas dessas mudanças. Antes de conhecer o conceito logosófico de adaptação, eu agia como se as coisas que acontecessem comigo eu não merecesse, fossem ao acaso ou culpa dos demais. É mais fácil se colocar na posição de vítima, sem ter responsabilidade sobre a minha própria vida. Isso gera muito sofrimento. E estudar um pouco sobre isso e relacionar com o que eu já vivi tantas vezes me ajudou a entender que os câmbios que a vida nos convida ou até mesmo nos convoca a fazer são fundamentais para a minha evolução. Um exemplo disso é recordar das muitas vezes que eu já precisei me mudar e me adaptar. Porque por questões profissionais do meu marido, eu já precisei me mudar para muitas cidades. E mudanças que eu vivi com as minhas 2 filhas pequenas. Então, estar consciente sempre foi primordial para mim. E nessas tantas oportunidades, muitas perguntas apareciam dentro de mim. Devo acompanhar o meu marido? Logo agora que estamos tão adaptados aqui, como as minhas filhas vão reagir? E como será o meu trabalho novo, as novas amizades, o nosso novo lar, a escola? Será que eu vou ter que começar tudo de novo sempre? Mas o conceito que eu carrego de família sempre me defendeu. E seguimos juntos por onde passamos até então. Mesmo assim, eu tinha uma pergunta que me perseguia. Mas e se eu escolher errado? Como que eu tenho certeza que essa escolha de ir ou não ir é a certa? Eu aprendi com a logosofia que todas as opções são certas se eu as vivo conscientes do porquê as escolhi. Aprendi com o estudo que a adaptação é um poder que eu possuo. Eu faço as minhas escolhas aceitando as consequências. E adaptar não é aceitar cegamente, é escolher se adaptar à nova realidade, buscando conhecimento para fazer essa mudança. E esse conhecimento, ele me faz sofrer menos, ser mais leve, feliz para viver as lutas da vida. O autor da logosofia ensina assim: muda ou não se muda. Então eu não posso escolher viver uma mudança de cidade ou qualquer outra mudança da minha vida, mas ficar reagindo a tudo de novo que apareça. Recordar por que eu mudei, qual pensamento me moveu a isso. É ampliar a circunstância e não ficar suscetível às provas que a vida impõe. Então, olhar para dentro de mim e identificar a causa do sofrimento é um grato desafio. Depois eu vou continuar um pouquinho mais dessa minha experiência, mas antes eu vou passar para a Carol, para ela contar um pouquinho da dela. Eu sou Carolina, sou administradora e estudante docente da Fundação Logosófica. E ao estudar essas deficiências em mim também, né, uma delas me chamou mais atenção, que é a que eu vou trazer um pouco hoje, foi sobre o egoísmo.
E então eu fui investigar um pouquinho mais sobre o egoísmo, né, dentro de mim, tanto atuando com o outro quanto comigo mesma, né? E o autor, ele ensina que o egoísmo corrói os sentimentos e que causa um desequilíbrio, uma multiplicação de desejos que jamais se satisfazem ou só se satisfazem em parte. Essa definição me chamou bastante atenção, né? E quando eu passei a refletir sobre o egoísmo, sobre esse pensamento, sempre me vem à mente algo relacionado às coisas mais materiais, mais individualistas, né? Eu relacionei o egoísmo também com os vícios, né? Com esses desejos caprichosos de pensamentos, né? Esses tais desejos que jamais se satisfazem, como o autor ensina, né? E aí eu procurei fazer um exame, né, em mim mesma, dentro de mim, se aquilo que eu quero ou se aquilo que eu estou fazendo tem um fim mais elevado, mais altruísta, mais em prol do todo ou não, né? E aí, nessa minha avaliação, quando eu vejo que não tem esse fim, então tem um fim egoísta, né? Porque está visando satisfazer um desejo, uma vontade mais momentânea mesmo, caprichosa, né? Mais para fora, né? Foi isso que eu experimentei. Uma experiência que eu vivi nesse sentido foi de fazer a seguinte observação. Se quando eu combino de encontrar com alguém, por exemplo, um amigo, alguns amigos, algum familiar, né? Se eu deixo essa pessoa livre para não comparecer, caso ela não esteja bem, ou até no dia não esteja com vontade, ou não queira por algum motivo, né? Então, eu percebi, assim, que se eu me ressinto com essa possível negativa, ou não encontro, né? E foi o que aconteceu algumas vezes, né? É porque eu quero que esse encontro satisfaça um desejo meu, isolado, e não de ambos, né? Em harmonia. Essa situação eu observei que eu podia atuar com mais desprendimento, que é a antideficiência que o autor indica para aplicar contra o egoísmo. E como que eu atuei com desprendimento, né, nessa situação? Respeitando o tempo e o momento do outro, né, com afeto e compreensão. Então eu percebi que ao escolher atuar com essa conduta de desprendimento, sucessivas vezes, isso foi fortalecendo os meus vínculos com esses amigos, com essas pessoas queridas dos meus relacionamentos, que eu valorizo tanto. Então, foi um exercício de não julgar a vontade do outro, e sim exercitar esse respeito e essa compreensão pelo momento do outro, deixando inclusive a porta aberta para apoio, ajuda, auxílio. E foi o que eu fui exercitando. E também depois eu fiquei refletindo que, com certeza, seria essa conduta com a qual eu gostaria de ser tratada no mesmo caso. Essa foi a experiência que eu vivi. Depois eu vou continuar relatando mais alguns aspectos, mas eu queria chamar a Vera de novo para continuar falando um pouquinho mais sobre as descobertas em relação à indiferença, Vera. Então, obrigada. A partir daquelas observações que eu realizei sobre a indiferença e sobre manter o interesse, no exemplo que eu trouxe sobre as recordações do meu amigo, eu decidi enviar uma mensagem para ele, contando como ele esteve presente nesse dia, nas minhas recordações, né? E então eu falei para ele da importância da nossa amizade, que a nossa amizade tem para mim, né? Que eu não me esqueço do bem que ele me fez, e reiterei que estou sempre disponível para retribuir, caso ele precise de algo que esteja a meu alcance, entre outras coisas. Inclusive, convidei-o para vir com a sua família passar uns dias aqui conosco em Florianópolis. Com o retorno tão afetuoso que eu recebi dele e que muito me fez feliz, até me emocionou, eu comprovei o quanto é importante manter o interesse naquilo que ocorre dentro. E muito mais do que isso, né? Atender essas indicativas que vêm de dentro e atuar de acordo com o próprio pensar e sentir.
Com isso, não deixar cair, né, na indiferença o que os pensamentos ou os sentimentos estão indicando. Essa troca de mensagens foi tão feliz para mim. Não só nós reforçamos os nossos laços de amizade, mas eu me senti muito estimulada para continuar exercitando o interesse nos movimentos que ocorrem dentro de mim, para não perder essas preciosas oportunidades. Com isso, eu tenho valorizado muito esse conhecimento, né, sobre as deficiências e antideficiências psicológicas que oferece a sabedoria logosófica. Além do conhecimento, desse conhecimento, ela oferece um método com orientações muito precisas para que eu transforme realmente a minha vida num verdadeiro campo experimental. E com essa pequena experiência que eu apresentei para vocês, muitas outras eu tenho exercitado em outros campos da minha vida, que somadas elas estão me mostrando o quanto eu posso ser melhor cultivando o interesse. Esse é um conhecimento que todos têm acesso, todos que queiram enfrentar esse desafio de ser melhor. Basta acessar o site www.logosofia.org.br e inscrever-se para realizar um curso gratuito de 3 ou 4 reuniões, com duração de 1 hora, uma vez por semana, para saber mais sobre essa ciência. E nesse site oficial também estão disponíveis os livros em PDF para download gratuitamente, inclusive este. E agora eu vou chamar a Adriana, que também tem um estudo muito interessante, experiências vividas com o estudo desse livro. Adriana? Olá, como a Vera já trouxe, meu nome é Adriana. Eu vou trazer uma situação que eu tenho vivido, com o objetivo que possa ajudar alguém que esteja passando por isso também e que tenha vontade de melhorar. Quando eu era criança, eu escutei de um familiar muito próximo a mim, por quem eu tenho muito afeto, manifestava que eu tinha rompantes em minhas ações, e eu gravei essa frase. Os anos foram passando e eu comecei a observar que realmente em algumas circunstâncias eu agia de uma maneira brusca, falando palavras de maneira muito repentinas e às vezes até num tom violento. E essas situações me causavam mal-estar, criando uma desarmonia no meu mundo interno, que é o mundo dos pensamentos enquanto eles não se manifestaram ainda fora da mente. Ainda que eles atuem, de maneira a serviço da inteligência, de uma maneira com toda a autonomia que os pensamentos têm. Esse mundo interno é o mundo dos sentimentos também. E foram exatamente esses sentimentos que me mostraram que algo não estava bem, porque agir dessa maneira me causava tristeza. No início, eu achava que agir dessa maneira me defendia, mas era exatamente o oposto. Aquilo me agredia. E as coisas ficavam piores. Eu comecei a estudar logosofia e lendo sobre alguns pensamentos que são chamados pensamentos deficientes, pois eles têm uma função prejudiciais ao homem. Eu identifiquei na hora o que estava por detrás daquela atitude. E era a brusquidão. O autor da logosofia traz que quem age com brusquidão atua com gestos, palavras e atitudes que sofrem variações repentinas, pela aparição súbita de impulsos sobre os quais não tem governo. E era exatamente isso. E eu faço a imagem que a brusquidão é como se fosse uma forte rajada de vento, que você não espera, mas ela vem tão de repente que ela bate a porta, que ela derruba os vasos, criando muitas vezes situações que poderiam ser evitadas, pois elas podem trazer muitos estragos, já que a pessoa que a possui, ela age de maneira tão repentina que só depois consegue, mais tarde ela consegue enxergar que atuou de uma maneira tão intempestiva, errando na maneira de se comportar. Isso é bem interessante, porque muitas vezes depois de passar dessa situação, isso que a pessoa viveu, a gente pode reconhecer que tudo poderia ter tomado um rumo diferente, um caminho melhor, amenizando isso tudo nessa situação, amenizando as relações entre os familiares, entre os colegas de trabalho, com as amizades,
E eu vejo assim, para que precisa complicar a vida inutilmente? Não é verdade? E eu não sei para vocês, mas para mim é difícil reconhecer que eu tenho isso comigo, né? Ou melhor, que eu ajo dessa maneira em algumas vezes, né? Mas hoje eu já entendo que perceber que eu erro é a melhor maneira de buscar o acerto. Eu não posso me negar essa chance. Então, uma pergunta que eu me fiz quando eu descobri que eu tinha essa característica foi o que me leva a agir com a brusquidão? E eu identifiquei que ela parece mais forte quando eu sou contrariada, quando eu estou irritada, quando eu estou com a mente cheia de problemas. E é engraçado que eu fico ali, né, ali no meu mundo interno, criando pensamentos para divulgarem por eu ter errado, por eu ter sido brusca. E também tentando amenizar a força que tem essa reação. Mas será que é uma força ou será que é uma fraqueza? Porque a brusquidão ela não é própria de mentes maduras, mentes conscientes, que conseguem conter seus impulsos, impedindo que as palavras pulem para fora da boca, né? Rompendo uma trajetória, quem sabe, serena. E diante desse comportamento, né? Diante disso que se apresentava em mim, eu fui buscar como que eu poderia superá-la. Primeiro, eu entendo que eu preciso identificá-la, né? Isso mesmo, eu preciso que a minha consciência esteja atenta frente às situações em que ela se manifesta. E depois, assim, frente a essa ameaça, eu preciso de algo que me defenda dela. Então, como existe um antídoto que combate o efeito de um veneno, de uma toxina, o autor da Logosofia também apresenta no livro Deficiências e Propensões do Ser Humano que eu consigo me defender de um pensamento que é prejudicial, através do que ele nomeia do pensamento antideficiência, que é o pensamento específico que nós podemos selecionar com a missão de opor-se a determinada deficiência. É como se fosse um pensamento polícia que deve ser instituído na mente para vigiar, repreender, paralisar temporariamente, quem sabe até definitivamente, essa deficiência. E no caso da brusquidão, o pensamento antideficiência é a suavidade. Então, diante desse conhecimento, né, eu tenho tentado exercitar a suavidade. Agora, claro que é preciso ter vontade para isso. E quanto mais constância, melhor. E eu estou convicta, né, que ter tomado essa decisão, que eu considero uma decisão inteligente, é a mais acertada, né, tem esse grande propósito de superar isso. Porque quando eu faço as coisas com suavidade, eu também posso agir com firmeza, sem que ninguém se ressinta, incluindo aqui a minha própria essência. Quero agradecer a todos que me escutaram e vou passar a palavra para a Renata, que vai continuar trazendo um pouco daquilo que ela tem vivido. Obrigada. Obrigada, Adriana. Então, eu recordo bem de uma vez que essa mudança de cidade não foi nada fácil. Ela ocorreu muito rápida e eu não tive tempo de processar a situação. Eu sabia que o melhor era mudarmos, né? Eu não tinha dúvida disso. Eu fiz tudo o que precisava para que isso acontecesse. Organizei toda a parte física, pensei no lar, no colégio, no trabalho, na rotina. Enfim, tudo fisicamente estava ordenado e caminhava muito bem. Mas dentro de mim algo muito estranho acontecia. As pessoas me perguntavam: como você está se sentindo, Renata? E eu respondia: não sei. Não consigo sentir nada. Era como se um vazio tivesse tomado conta de mim. Mesmo estando tudo bem, eu não sentia em mim a gratidão pelo vivido. E essa falta de colocação à nova realidade que eu vivia me gerava muito sofrimento e incompreensão. Eu vivia uma eterna insatisfeita.
eu me deparei com o ensinamento da logosofia que ensina assim: que enquanto eu não buscar estabelecer a união entre os meus pensamentos e os meus sentimentos, viverei numa permanente contradição comigo mesma e, em consequência, com os demais. Foi aí que finalmente eu entendi e principalmente senti a causa do meu sofrimento e da minha reação. Eu estava desintegrada internamente. Dessa vez, a mudança foi feita apenas com o mental. Não havia o meu sentir envolvido. É como se eu não tivesse trazido junto com a minha mudança o meu coração. Não havia união entre os meus pensamentos, os meus sentimentos. E ao entender a causa disso, o meu estado interno mudou. Eu comecei a me mover de forma mais inteligente, usando mente e coração. E para começar, com muita valentia, eu troquei tudo o que me incomodava na minha rotina. Eu vi que aos poucos eu fui achando meu lugar naquela nova cidade. Então as mudanças ocorreram gradualmente, externamente e internamente também. E eu comecei a ver as coisas mais coloridas de novo, voltei a sentir alegria. Essa experiência, que não foi instantânea, foi de muito aprendizado, porque hoje, quando eu preciso me adaptar a algo novo à minha vida, eu estou sempre atenta para buscar a unidade no meu pensar e no meu sentir. E quando isso acontece, eu fortaleço as minhas convicções e eu me sinto mais segura, feliz para fazer as escolhas. É como se eu me sentisse mais plena, integrada novamente, com pleno funcionamento das minhas faculdades mentais e sensíveis. Eu me sinto mais próxima de Deus. Como consequência, eu me sinto mais consciente para viver as lutas que fazem parte da vida, né? E também me adaptar com mais facilidade às mudanças que ocorrem. E você, Karine? Qual é a sua experiência? Obrigada, Renata. Então, eu sou Karine, sou estudante e docente da Fundação Logosófica, sou pedagoga e atualmente diretora do Colégio Logosófico. E algo que me atraiu muito sempre no estudo logosófico é que ele é prático, né? Eu preciso levar para a minha vida o que eu estudo nos livros. E eu vou trazer para vocês algo que eu observei enquanto estava estudando. Era uma típica tarde de domingo. Estávamos organizando algumas coisas familiares, meu esposo estava cozinhando, ele gosta de reservar um dia para fazer comida, congelar e assim facilita a vida de toda a família durante a semana. Eu estava sentada na mesa da cozinha, estudando logosofia, estudando sobre as deficiências psicológicas e meu filho de 10 anos sentado ao meu lado realizando as atividades escolares. Para contextualizar um pouco mais essa situação, manifesto aqui algumas características e acontecimentos familiares nesses momentos das atividades escolares. Em muitos momentos, reclamo que meu esposo não ajuda o suficiente, mas também já ouvi várias vezes dele que ele tenta ajudar, mas que muitas vezes eu interfiro e quero que ele faça do meu jeito e não do jeito que ele sabe fazer. Ou seja, em muitos momentos eu peço ajuda, mas quero que tudo seja realizado da forma que eu penso ser a mais certa. Tenho tentado mudar. Em alguns momentos, chego até a sair do ambiente onde está meu marido e meu filho, para não interferir. Já havia identificado essa minha dificuldade em deixar o outro fazer do jeito dele, mas eu nunca fui muito a fundo para saber realmente por que eu agia daquela forma. Assim, ficava rodando em círculos. Alguns momentos deixava meu esposo atuar, em outros interferia, mas eu observava que sempre que eu herdava era o resultado, na maioria das vezes, de um saldo negativo na nossa convivência. Internamente, eu ficava ressentida, pois ao pensar que tinha razão e que o outro não estava fazendo o suficiente, ainda ficava remoendo esses momentos dentro de mim. Bem, voltando àquela tarde de domingo, eu estava estudando o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano e estava estudando sobre a soberba. Estava lendo, fazendo anotações e pensando
E pensando que eu não tinha essa deficiência psicológica, pois eu não atuava daquela forma que o autor estava ensinando no livro. O autor ensina que essa deficiência caracteriza-se nas pessoas que têm um cargo de importância, na qual o ser ostenta sua hierarquia e poder. Ensina também que a pessoa, quando apresenta soberba, é violenta e sua palavra lacerante. Enquanto eu estudava, eu fazia um repasse mental e sensível das minhas atuações no cargo de diretora da escola. E com muita limpeza interna, observava que eu não atuava daquela forma. E no momento que eu estava fazendo essas reflexões, uma situação me fez voltar para a realidade. Manifesto isso, pois claramente estava em um mundo imaginativo no qual não tenho a soberba em nenhum momento. Recordam o contexto? Meu marido cozinhando, auxiliando meu filho nas atividades escolares. Pois bem, em um determinado momento, escuto meu esposo falando algo para o meu filho e imediatamente me intrometi com certa violência. Minhas palavras para o meu esposo foram ríspidas e envolvidas de uma certa arrogância, típica de quem pensa ter o conhecimento total das coisas. Nesse exato momento, atenta ao que estava acontecendo dentro de mim, tomei um susto muito grande. A soberba, aquela que eu estava desdenhando, aliviada achando que não tinha, se manifestou com tudo na convivência familiar. Voltei ao início do estudo e tudo mudou. Comecei a recordar quantas e quantas vezes na educação do meu filho me coloquei como a senhora detentora do conhecimento. Aquela que tem hierarquia, que sabe mais. Quantas vezes criei situações difíceis e até mesmo dolorosas na minha família, por atuar de forma ríspida. Recordam que eu manifestei que essas situações sempre aconteciam e que parecia que eu andava em círculos, por não descobrir a causa das minhas atitudes. Depois desse episódio, a situação era diferente. Eu sabia onde estava a causa da minha atuação equivocada com meu esposo e eu precisava mudar. O autor da Logosofia ensina que a antideficiência da soberba é a humildade. Eu compreendi que primeiro preciso admitir que eu não sei tudo, nem mesmo na educação do meu filho. Que o outro pode encaminhar as situações de uma outra forma e que o resultado pode ser muito bom. Resolvi que iria me colocar na posição de aprender quando meu esposo estivesse atuando com meu filho. Comecei a observar mais e julgar menos. Descobri muitos recursos e elementos que meu esposo usa e que funcionam muito bem. Cheguei à conclusão também que em muitos momentos o meu filho me enrola direitinho e que ao meu esposo não. É um exercício constante de vigiar a própria conduta. E em muitos momentos eu ainda não consigo ser humilde. Mas só o fato de descobrir em qual momento da minha vida a soberba atua e poder mudar uma atitude minha que gera sofrimento e conflito familiar, isso já me deixou muito mais feliz. E agora eu vou chamar a Carol novamente, que vai trazer um pouco mais sobre o egoísmo. Bom, antes eu relatei um pouco sobre o egoísmo atuando com o outro, de mim para o outro, né? E aí eu também consegui observar um pouco mais do egoísmo atuando de mim comigo mesma, né? Mais para dentro. Foi uma experiência que eu percebi, né? Que eu queria realizar algo ou eu queria fazer algo porque todos estavam fazendo. Né? E nesse movimento eu percebi que esse querer ele não era puro, ele não era meu, ele seguia um pensamento mais massa mesmo, né? Um exemplo disso, no trabalho, teve uma vez que eu percebi que eu estava acelerando demais algumas decisões, porque as pessoas ao meu redor estavam muito aceleradas, né? Os pensamentos estavam muito acelerados.
E aquilo refletiu no meu interno, até no meu modo de falar, com bastante impaciência, né? E aquilo não me soou bem, sabe? Porque eu vi que não estava condizendo, assim, com a minha maneira de levar os temas para as definições, para as decisões, que é num tom um pouco mais leve, sem retirar a importância da situação, ou a gravidade da situação, ou o problema que tem que ser resolvido, né, ou definido. Então, se eu não estou atenta aos movimentos dos pensamentos do ambiente, eu acabo incorrendo em egoísmo com o meu próprio querer, né? Então, acabo desrespeitando o meu próprio tempo e o meu próprio jeito natural, nesse caso, né, de resolver problemas ou de trazer as definições. Então, nesse exercício, eu vi outra forma do egoísmo se manifestando, né, no meu dia a dia. E aqui, nesse exemplo, como é que eu vi o desprendimento me ajudando nessa situação, né? Eu vi o desprendimento justamente me desprendendo desse pensamento massa, né? Mais acelerado, assim, que não sou eu em verdade. Então, eu acabei me apoiando naquilo que realmente vinha do meu coração, né? Do meu sentir, daquele meu tempo mais leve, mais ameno de trazer as coisas. Então, é quando eu me escuto mais, quando eu escuto mais a minha própria natureza, né? Então, aqui eu vi o desprendimento me colocando, me desprendendo, né, desses pensamentos massa do ambiente e me fazendo me escutar mais, né? Então, o que eu percebo em relação ao egoísmo? Trazendo um pouco do que eu trouxe antes também, que tudo que eu faço, então, que não tem um fim altruísta em prol do todo, acaba tendo um fim egoísta, né? E é muito interessante trazer esse conceito, enfim, esse jeito de observar o egoísmo para o dia a dia, né? Trazendo um outro exemplo agora também, né? No meu trabalho, quando eu estou ali em alguma área da atuação da empresa e as minhas ações, elas estão direcionadas somente para essa área que eu estou trabalhando, por exemplo, né? Ou para fins pequenos, ou conquistas individuais de um pequeno grupo, e não está direcionada ao que é melhor para a empresa toda, por exemplo, tem algum pensamento aí egoísta atuando, né? Também outro exemplo, né? Quando eu não levo um bem ou um conhecimento para frente, adiante, com generosidade, pensando no bem para a humanidade. Quando eu não consigo fazer isso, né? Tem que olhar que ele deve ter algum pensamento egoísta também atuando, né? Então, são aspectos do egoísmo presentes em todos nós, né? Em maior ou menor grau. Então, por isso eu vi a importância que tem o estudo desse tema e o quanto eu já observei de mudanças na minha vida ao atuar de forma altruísta em prol de um bem maior, com esse desprendimento que eu tenho aprendido a exercitar. E agora eu vou passar para a Lara, que vai trazer um pouco das vivências dela. Eu nunca me considerei uma pessoa muito tímida. Por isso, essa não era uma deficiência que chamava a minha atenção quando eu lia o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano. Mas da última vez que eu li o livro, um trecho me chamou a atenção. A timidez é consequência da falta de confiança em si mesmo. Essa confiança pode ser, entretanto, criada e aumentada. Eu nunca tinha pensado na timidez como falta de confiança. Eu associava pessoas que eram quietas, que não falavam muito, mas não que não confiavam em si mesmas. Com esse estudo, eu comecei a me observar. E com isso, eu comecei a identificar momentos em que eu mesma não falava aquilo que eu queria. Eu vi que isso acontecia principalmente em situações em que eu precisava me posicionar, quando eu tinha uma opinião diferente das outras pessoas ou quando eu precisava admitir um erro.
Refletindo melhor sobre isso, eu me perguntei: se eu não sou tímida, então por que quando chegam esses momentos, muitas vezes eu fico quieta ou não digo aquilo que eu realmente queria? Foi aí que eu identifiquei a timidez se manifestando como falta de confiança em mim mesmo. Eu não estava confiando em mim mesma o suficiente para ser capaz de falar. Eu comecei a ver que a maioria dessas situações envolviam momentos em que eu queria defender algo que para mim era certo e verdadeiro. Com isso, eu fui entendendo que além de precisar confiar mais em mim mesma, eu precisava confiar mais no bem e na verdade. Reforçar as minhas convicções sobre o que é certo e errado. E ter claro para mim que sempre vale mais a pena agir no bem do que no mal. Na verdade, do que no erro. Eu compreendi que se isso não está bem claro para mim, quando eu me vejo numa situação difícil em que eu preciso me posicionar, muitas vezes eu vou deixar de me posicionar justamente por não ter forças o suficiente para fazer diferente. Eu comprovei isso numa experiência que eu vivi recentemente. Eu estava passando por uma semana difícil e eu esqueci de conferir a minha agenda de pacientes na véspera. Por isso, eu acabei não levando o material que eu precisaria para fazer um procedimento que estava agendado. Quando chegou a vez dessa paciente e eu me dei conta do que tinha acontecido, eu me senti muito mal e eu comecei a pensar no que eu poderia dizer para ela. Naquele minuto em que eu fiquei pensando no que dizer, parecia tão difícil falar a verdade. Eu só conseguia pensar em várias desculpas. E foi aí que eu me lembrei do estudo sobre a timidez. O meu medo de chamar a paciente era a timidez, porque estava me faltando confiança para dizer a verdade. Eu me lembrei de como que eu já comprovei que vale muito mais a pena viver a vida de acordo com aquilo que é certo, e que eu nunca me arrependi por ter dito a verdade. Isso foi me dando confiança que eu tinha que chamar a paciente e dizer um motivo real pelo qual nós não poderíamos fazer o procedimento naquele dia. Eu comecei então a me preparar para o que eu iria falar, e eu me lembrei de um outro elemento da logosofia, que é sobre a limpeza, que quando eu falo as coisas de uma forma limpa e sincera, a outra pessoa geralmente consegue entender, e isso ajuda muito a encaminhar bem as situações. E foi o que aconteceu. Eu chamei a paciente e expliquei para ela sobre a situação difícil que eu estava passando na família, e que por isso eu tinha esquecido de conferir a agenda e levar o material que eu precisava para fazer o procedimento. Para minha surpresa, ela entendeu muito bem e não se incomodou. Inclusive, aproveitou para me falar sobre outro problema, que eu consegui resolver fazendo valer a sua viagem até lá naquele dia. A paciente foi embora feliz e eu mais ainda, por ter conseguido combater algo que quase me impediu de ser a pessoa boa e correta que eu quero ser. Essa experiência, aparentemente tão simples e do dia a dia, me ajudou a entender que a timidez vai muito além do que eu pensava antes, e que se eu não tivesse feito esse estudo, provavelmente não teria me dado conta de tantas coisas sobre mim mesma. O objetivo da atividade de hoje foi mostrar um pouco sobre como se estuda a logosofia. Se você se interessou, a Fundação Logosófica oferece um curso de informação e diversas outras atividades sobre a logosofia, todas online e gratuitas. A inscrição para o curso e os links para as outras páginas da Fundação estão no Linktree da sede de Florianópolis, que vocês podem acessar pelo QR Code que está aparecendo na tela. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para ser avisado de mais vídeos como esse. Obrigada e até a próxima!